Ainda falta mais de um ano para a Copa do Mundo de 2022 começar lá no Catar. Mas depois de assistir a esse vídeo, você já vai poder se planejar e ficar por dentro das datas e dos horários da competição. Porque afinal de contas, nós já estamos entrando em clima de Copa aqui no blog do Alan Simon. Muito bem, pessoal, a Copa do Mundo do Catar já é diferente só pelo calendário. Nós nos acostumamos a ver a principal competição de futebol do mundo acontecer sempre em junho e em julho, algumas vezes no passado, em alguns dias do mês de maio, mas normalmente é no meio do ano. E devido às condições climáticas, ao calor intenso que faz no Catar no meio do ano, desta vez teve que ser adiada aí para a reta final, ou seja, entre novembro e dezembro. Mas a primeira informação que eu tenho que trazer, já que o nosso canal fala de mídia esportiva, é que os direitos de transmissão da Copa do Mundo do Catar são exclusivos do Grupo Globo, ou seja, até agora a gente só tem a confirmação de que na TV aberta vai ser a TV Globo e na TV por assinatura o Sport TV, os canais que vão transmitir para o Brasil essa competição da FIFA. É claro que até lá a Globo pode chegar a algum acordo com um canal de TV aberta ou com um canal de TV paga para sublicenciar esses direitos. Na Copa do Mundo de 2018, a Globo transmitiu com exclusividade em TV aberta, mas sublicenciou para o Fox Sports. Quem sabe até o ano que vem não sai algum acordo, principalmente considerando que a Globo paga caro pelos direitos e que o dólar ficou muito mais alto do que era quando ela assinou o contrato lá em 2012. Uma outra coisa importante que eu tenho que dizer também é que só a abertura tem o jogo já garantido. Vai ser o jogo do Catar contra o time que ficar na posição 2 do Grupo A. As outras partidas ainda vão ser distribuídas nos horários depois do sorteio, que vai acontecer em abril do ano que vem, ainda sem todas as 32 seleções definidas. Algumas vão ser só em junho, mas a FIFA deve fazer sim esse sorteio no quarto mês do ano que vem. Mas os horários que eu vou falar nesse vídeo são fixos, então você vai poder sim se preparar, e nós vamos começar a falar a partir de agora, porque você vai ter que acordar cedo para ver o comecinho da Copa do Mundo do Catar. A abertura da Copa do Mundo vai ser realizada à 1 da tarde lá no Catar, o que significa que no horário de Brasília, nós estamos 6 horas atrás, vai ser às 7 horas da manhã. Isso mesmo, no dia 21 de novembro de 2022, uma segunda-feira, às 7 da manhã, vai começar a Copa do Mundo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai ter aí uma segunda-feira abrindo a Copa do Mundo, normalmente era uma sexta ou numa quinta-feira, muito raramente fica em outro dia da semana, mas agora a gente vai ter uma Copa do Mundo começando na segunda-feira. A Copa vai ser realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro, então é menos de um mês de competição. Ela vai acabar ficando mais achatada, e é por isso mesmo que a gente vai ter uma outra diferença também em relação às últimas edições do Mundial. Lembra quando tinha normalmente um jogo de abertura e às vezes mais nada no dia, ou no máximo mais um jogo, como aconteceu em 2006? Então, desta vez, como a primeira fase vai ocupar um espaço menor de datas, todos os dias da primeira rodada e da segunda rodada da fase de grupos terão 4 partidas em sequência. Isso mesmo, a gente vai poder ver jogo praticamente o dia inteiro nesses horários que vão aparecer para você agora na tela. O primeiro vai ser sempre às 7 horas da manhã, sempre lembrando horários de Brasília, o segundo às 10 horas da manhã, o terceiro à 1 da tarde e o último jogo do dia às 4 da tarde. Então, a partir das 6 horas é só pra gente discutir mesmo como foi o dia da Copa do Mundo, fazer aqueles debates, as mesas redondas, mas desde as 7 da manhã até as 6 da tarde, que é quando acaba o último jogo, vai ter muita bola rolando. Alguns horários são parecidos com o que a gente está vendo agora na Eurocopa, que está sendo realizada em 2021, né? Os horários eram 10 horas da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, bem parecido, mas desta vez tendo aí muitas vezes jogos às 7 da manhã, como na Copa do Mundo da Rússia em 2018, tinha acontecido só em um dia. Isso acontecia em outras Copas também. A FIFA pegava um dia da fase de grupos e colocava 4 jogos em sequência, mas normalmente para compensar, porque tinham que ser 3 jogos no dia, o dia da abertura tinha 1 ou tinha 2, em algum outro dia tinha que fazer essa compensação, e aí essa data especial tem 4 jogos em sequência. Agora não, a primeira e a segunda rodada, tanto faz, de 21 a 28 de novembro de 2022, vai ter 4 jogos em sequência para você acompanhar todos os dias. E aí a gente passa para a última rodada da fase de grupos. E como você sabe, nesse estágio da competição, os 2 jogos de uma mesma chave acontecem ao mesmo tempo para evitar aquelas combinações de resultado, a popular marmelada. Então a gente vai ter 2 grupos sendo definidos por data, de 29 de novembro a 2 de dezembro. Então 2 grupos no dia 29, mais 2 no dia 30 de novembro, 2 no dia 1º de dezembro e 2 no dia 2 de dezembro. Aí nesse caso os horários passam a ser meio-dia e 4 da tarde no horário de Brasília. A gente vai ter, por exemplo, que isso ainda vai ser definido, o grupo A se decidindo ao meio-dia, são 2 jogos, e aí às 4 da tarde define o grupo B, mais 2 jogos.
E aí é o seguinte, nós não vamos ter nenhum dia de intervalo entre o final da primeira fase e o começo do mata-mata. Já no dia 3 de dezembro tem jogo das oitavas de final, que vão se estender aí de 3 a 6 de dezembro, 2 jogos por dia, também meio-dia e 4 horas da tarde. A partir do mata-mata, esses devem ser os horários mais frequentes. Só pra gente se situar, as oitavas de final vão acontecer de sábado a uma terça-feira. Aí finalmente chegam os dias de descanso da Copa do Mundo, numa quarta e numa quinta-feira, dias 7 e 8 de dezembro, e nos dias 9 e 10 a gente já tem a realização das quartas de final. É uma sexta e um sábado, como normalmente acontece nesse tipo de fase. Nós vamos ter novamente 2 jogos acontecendo em cada um dos dias, o primeiro ao meio-dia e o segundo às 4 da tarde, e aí nós vamos para a fase semifinal, que normalmente acontece em terça e quarta-feira, e dessa vez foi mantido dessa forma. Nos dias 13 e 14 de dezembro, uma terça e uma quarta-feira, nós vamos ter as definições dos finalistas da Copa do Mundo. Os 2 jogos serão realizados às 4 horas da tarde no horário de Brasília. Os perdedores vão se enfrentar no dia 17 de dezembro, um sábado, ao meio-dia no horário de Brasília, para definir quem fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022. E a grande final vai ser no domingo, dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Vamos ter Copa do Mundo em clima natalino? Será que as árvores de Natal estarão enfeitadas com objetos verdes e objetos amarelos? Será que o Papai Noel vai mudar de cor aqui no Brasil? Mas o fato é que a final da Copa do Mundo vai ser no domingo ao meio-dia, dia 18 de dezembro, o que não é uma novidade pra gente aqui no Brasil, porque a final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia também foi ao meio-dia no horário local. Então nós vamos ter a segunda Copa do Mundo consecutiva sendo decidida no nosso horário de almoço, no nosso horário do churrasco, no horário que você vai reunir os amigos. Esperamos que tenhamos passado já por esse momento difícil de pandemia no mundo, para que a gente possa se reunir aí e fazer a festa mesmo com a final da Copa do Mundo. Se for o Brasil, muito melhor, mas final de Copa do Mundo é sempre uma coisa muito bacana de assistir, e nós vamos ter mais uma vez a oportunidade de ver no horário que a gente já se acostumou com a Copa do Mundo na vitória da França sobre a Croácia, lá na Rússia há 3 anos. Pronto, agora você ficou muito bem informado sobre os horários e as datas da Copa do Mundo com mais de um ano de antecedência. Para ter acesso a informações como essa do mundo da mídia esportiva, do futebol, das organizações, dos bastidores, é só se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações no sininho para receber aviso sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. E eu vou ficando por aqui te fazendo um convite para deixar o seu like nesse vídeo se você curtiu o nosso conteúdo. Vou te esperar no próximo. Um grande abraço e até lá!